Hoje falamos sobre gorduras trans. O que são? Por que fazem mal à saúde? Por que afetam a nossa aparência, o nosso bem-estar e o nosso nível energético? E como saber identificar quais alimentos têm gorduras trans? Olá, este canal é sobre evolução da consciência e visa ajudar você a assumir controle do seu desenvolvimento, tanto espiritual como na vida física. E por falar de vida física, hoje nós vamos justamente abordar sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa saúde e como é que nós podemos otimizar isso através da alimentação. Não estou aqui para falar de nutrição, não estou aqui para falar de um aspecto geral, pelo menos não neste vídeo. Esse é um tema que eu estudo muito, eu acho muito importante, até porque na minha vida, com a quantidade de trabalhos, de diferentes frentes, e atender pessoas, e trabalhar diretamente com energia com pessoas, e viajar tanto, eu tenho que cuidar disso tudo. Então, obviamente, eu tenho meus truques, eu fiz meus estudos, eu tenho as minhas pesquisas. Mas tem algo que eu penso que é muito importante, principalmente no Brasil. E obviamente estou a falar em português, e isso então chega para muitos países. Eu não conheço todos os países que falam português, mas eu conheço muito bem Portugal e conheço muito bem o Brasil, mas quero dizer que no Brasil nós necessitamos muito deste conhecimento, porque no Brasil nós estamos subindo muito de peso, existe um aumento da média de peso da população que não havia há 20 anos, por exemplo, ou há 15 anos, e a nossa alimentação vem sendo cada vez pior. Infelizmente, nós copiamos o modelo americano, então tudo que está de ruim ali acaba vindo aqui para nós, mas o que acontece lá de bom demora para chegar aqui até nós no Brasil. Então eu gostaria muito de ajudá-los a entender o que é gordura trans, por que faz mal, como isso vai afetar a sua energia e a sua saúde. Claro que nós queremos também ficar na linha, magrinhos, bem dispostos, sem celulite, não é assim? E a gordura trans traz tudo isso, ficamos mais mal dispostos, altera o nosso metabolismo e vai aumentar o nível de inflamação, vai nos deixar com celulites, até por isso que a geração mais nova tem muito mais celulites do que a sua geração antiga. Há muitas moças cujas avós não têm celulites, mas elas têm. Então tudo isso tem muito a ver com alimentação, claro que não é só alimentação, mas são pequenos truques, mas não é só pela sua aparência, para você sentir bem com a sua aparência, é a sua saúde. Pense assim, eu quero cuidar de mim, quero estar bem pela minha saúde, então vou fazer o que eu preciso porque eu mereço, porque eu me gosto e não vou permitir que ninguém sabote, porque as pessoas sabotam. Quando as pessoas nos veem investindo em algo, fazendo esforço para estar com uma dieta mais saudável ou fazer mais exercício físico, sempre vem as sabotagens e as insinuações, tá mais feia, tá isso, vai ficar doente, tá chato, bababá, insiste, nos traz um chocolate de presente, não ceda isso. Por falar em chocolate, no Brasil é quase impossível achar um chocolate que não tenha algum resquício de gordura trans. Eu sei que é uma notícia trágica, mas a gente vai encontrar. Quando estiver no Brasil, eu vou procurar e vou indicar para vocês qual é o chocolate que vocês podem utilizar que não tenha gordura trans. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui horrível, que é assim. Sabe o que é isso aqui? Eu deixei aqui do ladinho para mostrar para vocês. Aqui vocês têm um bolo, um pãozinho de ló delicioso, né? Tá bonito, como vocês podem ver, perfeitinho, tá seco. Tá seco porque está assim, ó, do jeitinho que vocês estão vendo, fora aqui na minha casa há muito tempo. Sabe desde quando esse pãozinho tá aqui? Este bolo, na realidade? Está aqui desde outubro de 2014. Eu estava fazendo um experimento científico. Eu disse, quando eu percebi que passava algum tempo, isso aqui continuava igual, simplesmente porque não comi, foi ficando uma semana, 2, 3, 4, falei, eu agora vou guardar isso aqui para ver até onde dá. Guardei assim, desembrulhado, está até hoje, outubro de 2014. Tenho aqui este outro, este aqui é delicioso. Comprei no mercado, que é um mercado natural. Eu morro de vontade de passar ali e falar para aquele senhor, o que o senhor põe nesse bolo? Porque eu leio os ingredientes, não pode justificar isso, porque eu faço os bolos que eu como, faço na minha casa. E tenho as minhas receitas especiais, porque aprendi como fazer fofinho, não precisa de gordura, não precisa de gordura nenhuma, é zero, é zerinho e fica perfeito. Faço sempre com farinha integral e dizem, porque vai ficar solado. Esquece, não vai ficar solado nada. Um dia, se quiser, eu conto todos os truques, mas aqui eu quero falar da trans. Este bolinho aqui
que tem um cheiro maravilhoso até hoje, canela, mel, beleza, leia os ingredientes. Esse bolinho está aqui desde fevereiro de 2015. Ele esteve fora por muito tempo, esteve por algum tempo embrulhado aqui, ó, neste saco plástico, é um saco de congelamento. Então, de vez em quando deixo fora, de vez em quando deixo dentro. Mas como o experimento foi feito com ele muito tempo dentro, porque ele estava dentro quando eu percebi que não estragava, enquanto que esse já estava fora, então eu mantive dentro, que é para fazer o experimento científico corretamente. Mas está aqui até hoje. O que acontece? Eu simplesmente passo a ter certeza que ambos têm gorduras trans, embora na receita não está escrito gorduras trans. Então tem-se que adquirir uma maneira específica de saber identificar. As gorduras trans, o que são? São gorduras que não existem. Nós temos na natureza vários tipos de gorduras, né? Poliinsaturadas, monossaturadas, mas e cada uma tem um efeito diferente no nosso corpo, está muito bem. O que acontece é que essa gordura trans é uma gordura sintética até certo ponto, criada em laboratório, e é criada e chama-se gordura hidrogenada, porque ela é criada a partir de fazer uma mudança na estrutura atômica das moléculas aqui, obviamente da gordura, e então acrescenta-se um átomo de hidrogênio que vai para o eixo oposto de onde deveria, então nós passamos a ter uma linha e um adicional de hidrogênio naquela molécula, naquela estrutura atômica que não era originalmente daquela forma. O que ganha-se com isso e por que isso foi criado? Primeira coisa, shelf life, como é que eu falo isso? Vida na prateleira? Tempo na prateleira? Deve falar algo assim em português, né? Shelf life quer dizer isso aqui não estraga de jeito nenhum, gente. Tá desse jeito aberto na minha casa, imagina se tivesse empacotadinho, tá lá, fica lá 10 anos. Então, quem produziu e quem vende estão tranquilíssimos, porque fizeram do jeito que foi, o que foi, não vão perder de jeito nenhum, e quem comprar vai consumir e vai achar uma deliciazinha. Por quê? Porque como isso não estraga de jeito nenhum, leva muito tempo, ele fica muito crocante. Então você vai ter sempre algo crocante e fofo e que não estraga. Aliás, eu comecei a falar e não concluí, os bolos que eu faço na minha casa, eu tenho que guardar numa caixa, na geladeira, e mesmo assim, num prazo de uma semana, por exemplo, ou se tiver muita sorte, foi guardado muito rapidinho, em 8, 9 dias ele está cheio de bolor, ele está azedo, eu tenho que jogar fora. Esse é o normal de um bolo, que é um bolo com ingredientes muito naturais, que é um bolo que não tem nada acrescentado e, portanto, deveria ser assim sempre. Eu tenho aqui uma outra coisa, que é uma bolachinha, que eu examinei, tudo que eu pego para comer, sem exceção, a primeira coisa que eu faço é olhar o rótulo e leio todos os ingredientes. E aprendi a decifrar o que não está escrito no rótulo, mas que tem ali. E há muitos estudos que foram feitos no Brasil sobre rótulos enganosos. E já cheguei a comparar, por exemplo, um produto que era uma dessas produtos de pode dissolver no leite para fazer bebida de chocolate. Então tem o normal e tem o light. Quando eu vou olhar os rótulos, o normal era menos mal do que o light. Em todos os sentidos, inclusive no sentido de caloria, de engordar ou não. Então eu pensei, uma pessoa está fazendo dieta, ela comprou confiando neste rótulo e ela está perdida, porque tudo que está escrito aqui é o oposto. Então tá lá, vai emagrecer, baixo de açúcar, baixo de não sei o quê. Quando nós vamos olhar, é tudo o oposto. A lista dos ingredientes, vocês vão saber que aquela sequência é a sequência das quantidades. Então, por exemplo, o leite em pó é uma coisa terrível, mas isso tudo, se vocês tiverem interesse, vou ensinando para vocês, tá? Mas o meu ponto aqui é porque a gordura trans, ela é extremamente prejudicial à saúde. Ela vai produzir, por exemplo, o que se chama da síndrome metabólica, porque a pessoa começa a adquirir peso e adquirir, como é que eu coloco isso? Gordura entre os órgãos no abdômen. Então, é aquela pessoa que ela fica gordinha no abdômen e ela vai ficando cada vez mais cansada, cada vez menos disposta. É uma pessoa que depois começa a ter mais processos inflamatórios no corpo, nem sempre dorme bem. Então, gera uma série de efeitos em cadeia, inclusive em muitos casos até diabetes, devido a esse tipo de gordura.
Então essa famosa gordura que tá lá hidrogenada, né? Tem aquela átomo extra de hidrogênio. Essa gordura é a que eles chamam de margarina ou gordura vegetal. Sabe essa gordura vegetal que fica durinha? Durinha mesmo no calor? Então essa gordura hidrogenada, acrescentada o átomo de hidrogênio, por isso chama-se hidrogenada, faz parte da linha das gorduras trans. Existe uma outra que é parcialmente hidrogenada. Dá na mesma, tem o mesmo efeito. O que é o problema? O problema é que algumas destas gorduras, elas tornam-se, como é que eu vou dizer? Elas se hidrogenam num processo natural na natureza. Por exemplo, você tá fazer uma fritura e aquilo está numa temperatura muito alta. Aquele óleo que passou de um determinado ponto da temperatura, ele vai começar a se deteriorar, começa-se a quebrar e a alterar a estrutura atômica do próprio óleo e vai ocorrer uma hidrogenação. Então, uma batatinha frita, por exemplo, que nós comemos num lugar que faz montões e montões e montões de batatinha frita, sem um controle muito cuidadoso da temperatura do óleo, aquele óleo transforma-se depois no nosso corpo com um efeito similar a esse da gordura trans. Então, nós passamos a ter um alimento que ele nos sacia, mas ao mesmo tempo nos dá uma noção de que precisamos de mais alimento, porque ele não nos nutre, ele não serve de nutriente para o corpo. Então a gordura trans, ela começa a se acumular, você não queima. Se você comer uma barrinha de manteiga verdadeira ou comer uma gordurinha de porco, eu comi até um torresminho, mas você vai correr, você queima aquilo. Você comeu a gordura trans, ela se deposita de uma forma no seu corpo que para você queimar aquela gordura leva muitíssimo mais tempo. Então, obviamente, na minha geração, como na de alguns de vocês que estão nos assistindo, gordura trans, que é a famosa margarina também, chamada assim, era usada de montão. E nós, claro, pensava-se que era saudável. Hoje em dia sabemos que não é, mas na época pensava-se que era. E todos nós, então, comíamos a famosa margarina. E até hoje no Brasil tem muitos lugares que se cozinha com margarina. Eu cheguei aí no mercado municipal em São Paulo e senti aquele cheiro maravilhoso de comida que era aquela manteiguinha que se sentia no ar. Já sabia, margarina, porque ninguém vai usar manteiguinha ali, porque manteiga é caríssima. Eu entrei dentro da cozinha e falei, por favor, me deixa olhar. É um pote de margarina, ó, desse tamanho, pura gordura trans. Pega com uma colher de sopa, uma, duas, e vai fazer um pratinho de arrozinho pra gente, que vem com aquele perfuminho maravilhoso. Não entra nessa, porque é um loop do qual nós entramos, que depois é muito difícil de sair dele. Então, pelo fato de que a gordura trans não é uma gordura natural, ela é ou uma deterioração de um óleo, de uma gordura natural que subiu a um ponto de temperatura muito alto e foi utilizada por muito tempo, ou feito artificialmente em laboratório, nosso organismo não absorve, não utiliza e, portanto, nem fungo cresce aqui, nem bactéria come isso. E aí o que eu quero mostrar para vocês é esta bolachinha. Essa bolachinha eu examinei muito bem os ingredientes, cheguei à conclusão que eu podia comê-la, porque era feito com manteiga e não com trans. Porque todas essas bolachinhas que tem recheio, chocolate com recheio molinho, tudo com gordura trans. Está escrito ali gordura vegetal, mas a menos que especifiquem para você, por exemplo, gordura, óleo de amendoim, algo assim, que você sabe exatamente o que está ali, não assuma que é gordura trans. Então, essa aqui vocês vão ver, não sei se consegue enxergar, mas depois eu aproximo da câmera e na edição eu vou colocar para vocês verem. Umas formiguinhas entraram aqui, comeram um recheiozinho que tinha manteiga, mas não comeram o biscoitinho. Esse biscoitinho está comigo há pelo menos 1 ano e meio, no mínimo, porque na verdade esse aqui eu não marquei a data. E como é que esse bolachinho aqui de fora não estraga? E ó, crocantinha, se eu quiser eu mastigo e como, deliciosa. Tem até cheirinho ainda de chocolate. Então isto não é um alimento normal, isso não é comida, isso não é alimento. Então nós não podemos colocar isso no nosso corpo. Isso vai trazer efeitos, inclusive, para nós, do ponto de vista de energia, porque a nossa energia é baixa, porque nós vamos ter menos nutrientes no corpo para aquilo que nós precisamos. Por outro lado, o corpo está cansado, porque está tentando lidar com aquele tipo de gordura que não tem para onde ir e começa a se armazenar
em órgãos e em áreas do corpo, que além de deixar-nos não tão elegantes como nós gostaríamos, né? E principalmente as mulheres vão se preocupar com isso, mas além de não nos deixar tão elegantes, ainda causa todos os problemas de saúde. Então, achei muito importante mostrar para vocês o meu experimento que está aqui, ó, há 2 anos e tanto. Vou tirar as últimas fotografias, porque eu tenho muitas fotografias de registro ao longo deste período. Vou tirar as últimas e vou falar tchau para isso aqui, porque eu já não aguento mais guardar isto. Eu não sei até quando eu vou ficar com isso daqui, não estraga nunca para eu fazer a verificação de qual é o tempo necessário para que isso se estrague. Então, são pequenas dicas. Olhou no rótulo, estiver escrito hidrogenado, parcialmente hidrogenado, desaparece, não consuma. Se estiver escrito margarina, igual. Se estiver escrito gordura vegetal, 95% de chance que é gordura trans. Não coma. Aquela coxinha que está fritinha ali, eu lhe garanto que puseram uma margarinazinha deliciosa para dar um cheirinho. Qualquer lugar que eu vou, é uma padaria, onde for, eu chego e pergunto, quais são os ingredientes? Como é que a senhora fritou? Tem uma margarinazinha boa? Se disser que tem, ali eu não como. Por quê? Nós temos que perguntar. Então, eu me preocupo muito mais com a qualidade da comida, e não é porque vou comer comida cara, porque eu gosto da comidinha feita em casa, a mais simples, mas a qualidade no sentido de ser uma comida verdadeira, autêntica. Chama-se uma comida honesta, né? Acho que fala assim também em português, em inglês fala-se uma comida honesta. E ao invés de comer uma coisa que parece toda sofisticada, que tem creme de não sei o quê, que tem molho de não sei o quê, mas é tudo na base desse tipo de gordura. Uma última coisa que eu quero dizer é assim, nos Estados Unidos já está proibido de usar a gordura trans, já faz algum tempo. Em 2008 proibiram uma certa quantidade, agora proibiram em definitivo, não sei se já está efetivo em todos os estados, mas em alguns sim. Mas o que acontece? Quando a gente olha um rótulo, pega uma coisinha como essa, você vai olhar o rótulo, existe um percentual, e no Brasil é assim, existe um percentual de gordura trans que é aceito. Então vamos supor que essa bolachinha tenha o equivalente em porcentagem do peso dela em gordura trans que ultrapasse a quantidade que pode ser comida. Então o que eles fazem? Há um truque. Eles vão e colocam porção, porque eles só tem que declarar por porção. Você pode olhar que quando você vê o rótulo e tem ali declarado, está declarado por porção, não está declarado por peso, por 100 gramas, por exemplo, que você tem uma visão única, unificada de todo tipo de alimento. Então, porção, 7 gramas, 25 gramas, 18 gramas. E esta porção tem uma quantidade de trans inferior ao que eles precisam declarar, portanto, não declaram. Só que a porção é tão ínfima que ninguém come. Porção, 2 bolachinhas desse tamanhozinho assim, de uma coisa. A gente não come 2 bolachinhas, a gente senta, toma um leitezinho e come 4 bolachinhas. Então, ajusta-se o tamanho da porção para poder falsificar de que aquele alimento é 0 trans. Então, você lê ali 0 trans, não é 0 trans. O único jeito de saber é saber ler os ingredientes, saber interpretar cada nome de ingrediente, o que quer dizer e que tipo de efeito aquilo vai trazer sobre nós. Daí, você pode comer a bolachinha, pode comer o que for. Qualquer dia eu faço umas pesquisas no Brasil de quais são os alimentos que podem ser assim mais naturais, que podem ser mais saudáveis, porque isso muda de tempo em tempo, mas eu sempre vou a uma grande luta pelo supermercado para conseguir encontrar. Nós temos muito pouco de variedade no que se refere a isso e temos rótulos absolutamente enganosos. Por isso, o alerta, tá bom? Olha, espero que seja útil e que ajude e procure observar e veja os efeitos em você. Se você está a tentar perder peso, ficar em forma, com trans vai ser 5 vezes mais difícil e provavelmente ainda vai lhe deixar com sequelas na sua saúde. Boa sorte para você. Até a próxima.